Sejam bem-vindos, esse é o Negócio 5.0, o programa ideal para você se tornar o melhor profissional do futuro. Antes de te apresentar o que você verá hoje, dá uma olhada no recadinho que a professora Daniela e o professor Márcio e o professor Felipe têm para você. Olá, pessoal! Aqui é a Nick Freidinger e hoje eu estou aqui com o Márcio, a Dani e o Felipe, onde eles vão falar para vocês sobre como surgiu o programa Negócios 5.0. O programa Negócios 5.0 é uma iniciativa do Núcleo de Estudos e Práticas em Recursos Humanos da FMU. O núcleo surgiu da necessidade dos nossos alunos terem um espaço para colocarem em prática tudo aquilo que eles aprendem nas disciplinas teóricas, né? E de forma estratégica, a gente vai trabalhando esses termos, esses conceitos que eles aprendem em sala de aula. E eu estou aqui com a professora Daniela, o professor Felipe, que vão falar um pouquinho, explicar um pouquinho melhor o que a gente vai ver nesse módulo aqui desse programa 5.0. Isso. O negócio 5.0, ele surge, né? Ele é uma decorrência de tudo que nós vivenciamos, passamos esses últimos 2 anos, né? Com a pandemia. Então, até então falava-se sobre negócios 4.0, que era o quê? A máquina, a inteligência artificial, todo o processo de automação que as indústrias, que as empresas, que o mundo de negócios estava vivenciando. E tinha até algumas coisinhas, né, Felipe? Os robôs vão roubar, né, as atividades humanas, né, vai se substituir nos processos. Então, tinha-se essa discussão. Nós até fizemos alguns programas, né, uma temporada do Negócio 4.0 abordando esses assuntos, trazendo todas as áreas de negócio para falar sobre as inovações, sobre a tecnologia, tudo o que estava sendo desenvolvido naquele momento. E aí veio a pandemia, todo momento de transformação, um novo normal, né, que a gente está vivenciando, né, então, e hoje a gente vê as pessoas cada vez mais utilizando a tecnologia, os processos de inovação acontecendo. O Felipe é totalmente especialista na área de inovação, né, e aí surgiu a ideia do núcleo. O Felipe embarcou também nessa ideia conosco, pois é, né, e criou o programa. E o nosso grande passo foi estar um passo à frente. Toda a idealização do programa Negócios 5.0, ele vem para aproximar a realidade de tudo que a gente está ensinando à realidade de um novo mercado, cheio de tecnologia, cheio de inovações, cheio de metodologias ágeis, inovativas e principalmente cheio de competências que precisam ser desenvolvidas. E já passou da hora da gente falar de tudo isso e, mais do que falar, trazer os nossos alunos para protagonizarem essas histórias. E aí, falando até um pouquinho do formato da proposta do programa, é que a gente tem aí um fomento de notícias sobre esse universo do Negócio 5.0, que a gente consiga conhecer histórias de alunos e ex-alunos, o que eles estão fazendo por aí, e também conversar com experts de mercado, né? Show. Porque, ao contrário do Negócio 4.0, agora a gente vê uma humanização e uma aproximação da inteligência artificial, da tecnologia, de todo esse mundo inovador, mas com as pessoas, pensando na questão de como tudo isso ajuda na qualidade de vida, como influencia, né, para as pessoas, como estamos nos adaptando, né? Então, são novas competências, né, que a gente precisa para esse momento, né? Então, com a questão da machine learning, né, que a gente fala, então a gente tem que ter essas habilidades para lidar agora com a máquina, né? Então, quando você faz gestão de RH, a gente falava, até brincava, fazendo gestão de RH para cuidar de pessoas. Agora a gente também tem que cuidar das máquinas, ensiná-las, né? Então, tem espaço para todos, né? E o núcleo quer mostrar isso para nós, né? Para todos. E principalmente tornar isso tangível, né? A grande proposta do núcleo é trazer práticas que façam com que os nossos alunos acessem essas realidades. E o programa Negócio 5.0, ele vai dar esses insumos para que os alunos consigam mergulhar naquilo que eles se identificarem e se anteciparem para esse novo mundão aí, cheio de desafios. Porque umas coisas bem importantes que serão abordadas é a questão das competências, né? Principalmente porque a gente até discute, né? Muitas profissões, muitas áreas, logo não vão mais existir, né? A gente tem um processo de transformação muito grande na área de negócios. Então, é isso que a gente também vai estar abordando, né? Vocês viram que esse papo aqui já deu alguns spoilers, então não percam, porque essa temporada está incrível. Serão aí alguns episódios com várias surpresas e muita riqueza de conteúdo e de gente. Show! Então, estão todos convidados, participem, se quiserem Sejam também. protagonistas, né? Se quiserem participar, né? Tem totalmente espaço para vocês. E
sejam bem-vindos e foi tudo feito com muito carinho, está sendo produzido com muito carinho para vocês. E... É um programa de pessoas para pessoas. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, professores. Espero que tenham gostado. É com você, Henrique. A era digital não é surpresa para ninguém. Desde a sua chegada, pessoas e empresas se conectam mais. A agilidade fornecida por softwares e apps fez e faz com que nosso comportamento e modo de pensar mude diariamente, entre outras coisas. E surge a pergunta, como nossa mente se configura no cenário digital? Quer um exemplo bem intrigante? Desde o início da vacinação aqui no Brasil, tirar foto tomando vacina influenciou positivamente no combate à pandemia. Além disso, um hábito de qualquer paulistano é estar presente nos principais pontos comerciais da cidade. E as coisas mudaram. O setor de e-commerce cresceu mais de 75%. E o hábito de consumir coisas presenciais perdeu força, desde o início da pandemia. O online faz e continuará fazendo parte do dia a dia do brasileiro. Pesquisas apontam que o Brasil é o 5º país mais conectado do mundo. Mais de 78% da população está conectada diariamente, de acordo com o governo do Brasil. Como nem tudo são flores, especialistas apontam que os malefícios da era digital virão e que o consumo constante da internet prejudicará a mentalidade dos brasileiros. Estamos muito longe de esgotar as notícias e informações acerca deste assunto, mas para nos aprofundarmos mais e entendermos melhor como nossa mente funciona no digital, agora eu vou chamar a Nicole, que vai entrevistar o nosso convidado de hoje. Nicole, é com você. Olá, pessoal. Sou eu de novo, a Nick, e eu estou aqui com o Wendel Alves. Wendel, muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Para podermos iniciar aqui, me conta um pouco, quem é o Wendel Alves? Wendel Alves. Eu sou um jovem, me considero jovem, tenho só 27 anos de idade, fiz recentemente. Eu sou um maker nato, marqueteiro, formado pela FMU, né? Me formei aqui também, assim como cada um de vocês. Sou pai, fui pai com 18 anos de idade, hoje meu filho já tem 9 anos, está grandão já. Minha maior alegria. E hoje eu sou head da Tabu Digital e da CIA Makers, né? Sou especialista em marketing digital e inovação. Uau, muito legal. E me conta, qual a relação que você tem da sua vida com o filme Matrix? Nossa, perfeita pergunta. Eu adoro esse filme, acho que faz muito sentido. E, na verdade, tem muito mais coisa real do que real nesse filme para mim, assim. E eu sempre me considerei uma pessoa inquieta, sabe? Inconformada. Acho que inconformada é uma das coisas que eu carrego comigo para tudo. E eu sempre questionei as questões. Eu acho que o filme Matrix me traz muito essa percepção. Em algum momento eu consegui criar o que eu chamo de consciência da consciência, sabe? A gente vive em um mundo hoje alienado e a todo momento a gente está entre a alienação e a consciência, né? Mesmo pessoas como a gente que vive num ambiente de inovação, de tecnologia, de novidades, a gente sempre se pega em momentos alienados também, né? E eu não deixo de fazer parte disso. Mas eu acredito que eu adquiri uma consciência diferenciada e eu prezo muito por isso. Acho que esse é o meu match com o filme aí. Nossa, excelente. E você falou sobre alienação. Como furar essa bolha digital e conciliar ela com a vida real? É legal trazer a reflexão de que hoje estão surgindo novas doenças, né, e gaps aí da humanidade. E uma delas mais recente é a infobesidade, né? Quando a gente fala de digital e tecnologia, a gente precisa entender que tudo isso veio para potencializar o nosso lado humano, né? Nos dar mais espaço, mais tempo e mais liberdade para viver esse lado humano. E o que é a infobesidade? Hoje a gente tem acesso a tantas informações que o nosso inconsciente, o nosso consciente absorve tudo isso, né? Mesmo sem a gente perceber. E isso está acarretando em uma série de outras coisas, né? Então, quando a gente fala sobre essa questão de consciência, é entender quais informações estamos absorvendo, quais decisões estamos tomando com tudo isso, e entender que a vida é feita de escolhas, né? Então, tudo isso acarreta em uma série de escolhas e consequências para a gente. Então, quando a gente está falando dessa bolha que a gente precisa furar, a gente está falando de ter essa consciência de que tudo isso está acontecendo sim, e nós somos fardados a isso, mas entender, legal, a partir de todas essas informações, o que eu absorvo, o que eu filtro, né?
o que eu preciso deixar de lado e, a partir de tudo isso, quais decisões eu tomo a partir daqui, né? É legal trazer para a galera que, assim, hoje o ser humano ele toma uma média de 35 mil decisões por dia. É muita coisa. E num mundo de infobesidade, imagina que todas essas decisões estão embaralhadas e, na sua maioria, são inconscientes. A gente nem percebe, né? Então, assim, quantas decisões a gente não tomou hoje sem perceber, sem estar consciente, né? Infelizmente, alienados. Então, isso acarreta em uma série de outras coisas, né? E você comentou que você tem um filho de 9 anos, certo? Sim. Como que você orienta o seu filho para que ele não seja alienado, não tenha essa infobesidade? Perfeito. Eu tento resgatar muito um pouco da minha juventude, assim. Não adianta, ele nasceu numa era de digital pandêmica, né, que a gente chama. É essa mescla da pandemia com o mundo digital que se intensificou. Então, ele está fardado a isso também, e tudo bem, mas eu tento trazer um lado muito mais humanizado também. Então, hoje, se você for na minha casa, você vai ver caixas de Lego, tinta, então coisas que fazem ele despertar a criatividade, a curiosidade, e tá sempre com a mão na massa ali, né? Eu costumo brincar que eu gosto sempre de colocar ele para ser maker. Mas eu confesso que ele facilita a minha vida, porque ele é muito esportista, ele é muito radical, e ele gosta das coisas que eu gosto. Então, acho que é isso, eu procuro usar tudo que o meio digital e as tecnologias me proporcionaram para passar mais tempo, só que tempo de qualidade com ele, vivendo tudo isso, entende? Um filho é um companheiro, né? Total, a gente super se curte. Agora, pensando no futuro, vamos imaginar aqui que a humanidade foi invadida por robôs. Bem intenso. E quais 3 competências você resgataria? Então, eu acho que uma das competências é a adaptabilidade. Acho que a gente se adaptar e entender que se o contexto é uma pandemia legal, a gente tem que aceitar e adaptar, parar de ficar brigando contra, sabe? Se o mundo está sendo invadido por robô, por aliens, enfim, zumbis, se adapta a isso também, porque é o primeiro passo, né? Eu acho que a gente precisa ter muita empatia, isso não só nesses casos, mas hoje também, né? No mundo pandêmico, a empatia ela não pode faltar. E o fator maker, né? Que é o fazedor, o construtor. Porque eu acho que a todo momento a gente vai estar precisando construir e se reinventar. E esses novos cenários trazem essa necessidade para a gente de construir nessa adaptabilidade, com empatia e colaboração mesmo. Legal. E pensando no futuro aí, a pandemia, ela veio, mudou o mundo e espero que daqui pouco tempo ela vá embora. O que você acha? O que você diz que mudou agora na pandemia e que você acha que vai mudar novamente quando ela acabar? Eu acho que a comunicação foi uma das coisas que mais foram impactadas, assim, né? Hoje, exemplo, o falar em público é um dos maiores medos da humanidade, se não o maior, né? E a comunicação, ele é hoje um dos maiores gaps das empresas e das pessoas mesmo. Eu costumo brincar que a comunicação resolve tudo, né? Até casamento acabado. E eu acho que a nossa comunicação ela teve que se adaptar muito ao mundo digital, principalmente com as questões de máscaras e tudo mais, né? Então isso dificultou ainda mais a gente conseguir deixar o nosso corpo falar pela gente também, né? Mais que a comunicação verbal. E eu acredito que quando voltar, nós voltaremos um pouquinho melhores, porque a gente teve que desenvolver mais isso, né? Eu acho que o distanciamento digital ele teve que trazer novas técnicas, como storytelling, escuta ativa, empática, enfim. A gente tem um tema na C-Makers também chamado comunicação bendita, que é um mix de tudo isso. Então, eu acho que a comunicação ela volta mais diferenciada, mais robusta no pós-digital, no pós-pandêmico, né? Muito bom. E para finalizar, qual mensagem você tem para 2050? Mensagem para 2050? Nossa. Pensando 30 anos aqui na frente. Eu tive um gerente que eu questionava muito na época, porque para mim eu tinha um raciocínio de que ele era... E aí uma especulação minha, tá? Eu achava que ele era desprovido do conhecimento suficiente para estar naquele cargo, né? E por vários momentos eu olhei isso com bons olhos. Eu falei, ok, se ele chegou ali, eu vou chegar.
E aí eu questionava ele o que ele fez para poder chegar ali, né? Isso já tem alguns anos já. E ele sempre falava a mesma coisa. Ele falava choices. Era a única palavra que ele sabia falar em inglês. E eu ficava questionando, como assim choices? Não, tipo, mas não tem algo a mais que isso? E ele, não, foi choices, escolhas, né? Choices significa escolhas. E eu refleti sobre isso durante muitos anos depois desse acontecimento. E hoje eu entendo que é de fato isso mesmo, assim. Acho que as escolhas que você faz hoje vão determinar as opções que você vai ter amanhã, né? Então, para olhar para 2050, eu olho para o agora, porque eu acredito muito que a gente pode sim mudar o nosso passado. A gente precisa começar a fazer alguma coisa hoje, porque o hoje é o passado do futuro que a gente vai ter um dia, né? Exatamente. O presente é feito de escolhas. Exatamente. Muito obrigada, Wendel, pela sua participação. Foi Gratidão. incrível. Obrigada, pessoal. E agora é com você, Henrique. Obrigado por sua atenção e por sua companhia. Nos ajude a fazer com que este conteúdo chegue em outros profissionais. #compartilhe e até a próxima.